Glória a Jesus. No nosso canal do YouTube lá tem todos os sermões, desde o primeiro versículo da carta aos Hebreus até este último que nós vamos expor nesta noite. Então você que perdeu algum, pode procurar no canal, e todas as mensagens estão lá. Dos nossos irmãos que aqui estão, quem esteve aqui em todas as ministrações? Não perdeu nenhuma mensagem da carta aos Hebreus? Tem alguém? O André? Muito bem, parabéns. Mais alguém? E não faltou nenhum? Muito bem. Louvado seja Deus. Se você perdeu alguma ministração, é só procurar no YouTube. Está organizado uma playlist, uma ordem sequencial. Dá para você também meditar junto conosco e compartilhar também com quem ainda não teve o privilégio de estar com a gente durante todas as ministrações. Aos Hebreus, capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz se tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Glória a Deus. Senhor, nós estamos lendo a tua palavra. E diante dos meus irmãos aqui, Senhor, eu reconheço que não tenho a capacidade de tocar o coração de nenhum deles. Confesso isso diante deles e diante do Senhor. Não posso mover absolutamente nada para que o coração dos meus irmãos aqui e o meu próprio sejam tocados pelo Senhor nessa noite. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode falar ao nosso coração.
Só o Senhor pode tocar a nossa alma. Só o Senhor pode falar ao nosso espírito. Só o Senhor pode, através do Espírito Santo, aplicar a tua palavra ao nosso coração. E somente o Senhor é capaz de nos dar o poder necessário, suficiente para colocarmos a tua palavra em prática. Então clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade nessa noite. Fala conosco, seja propício a nós, pecadores, em nome de Jesus. Amém. Sentados. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Irmãos, que reação temos nós? Como nós costumamos nos comportar diante das orientações, das exortações que nós recebemos? Quando alguém nos ensina, nos orienta, nos chama a atenção, nos disciplina até, de que maneira nós reagimos? Como que o nosso coração acata a palavra que nos é dada, a palavra de exortação, a palavra de ensino, a palavra de correção, e quando necessário até a palavra de disciplina. O autor da carta aos Hebreus aqui está finalizando a sua exortação. Está terminando essas lições que foram colocadas, que nós compreendemos através de, possivelmente, uma pregação. Talvez o autor tenha ouvido essa pregação e escrito para deixar registrada, ou o próprio pregador tenha registrado essas palavras para que pudesse alcançar o máximo possível de irmãos que, tendo nascido judeus, ouviram a palavra e agora estavam desanimando da fé e querendo voltar às antigas práticas, ao judaísmo, à antiga religião, e que foram poderosamente exortados, ensinados, conscientizados da necessidade de permanecerem firmes na fé. Esse capítulo final que nós acabamos de ler traz uma coleção de exortações práticas. É o apagar das luzes, é o encerrar das cortinas desse pregador aqui que quer que os seus leitores vivam a sua fé de maneira concreta no seu dia a dia. Ele quer que os seus leitores não tenham uma fé teórica. Ele quer que os seus leitores não tenham apenas uma religião aparente. Ele quer que os seus leitores não carreguem apenas um título, mas que esses leitores vivam a fé de maneira concreta, de maneira poderosa, transformadora, todos os dias da vida deles, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E essas últimas discussões vão tocar aspectos diversos da vida cristã. Desde o amor fraternal até a obediência às autoridades espirituais, passando pela pureza moral e pela perseverança na fé. Então, nosso propósito nessa noite, ao fazermos a exposição desse texto e ao buscarmos compreender o que essa palavra traz ao nosso coração, será o de explorar esse capítulo minuciosamente, para que possamos entender como essas verdades que são ditas aqui, no encerramento dessa carta, podem ser aplicadas na nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Então nós vamos trabalhar nesse texto sobre a ótica de como devemos considerar as orientações que nos são dadas para que possamos permanecer no amor, na pureza, na obediência e na adoração. O autor começa nos versos 1 a 3 falando sobre amor fraternal e hospitalidade. Ele diz o seguinte: seja constante no amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, os que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. O amor é a marca do cristão. Os cristãos, eles devem viver em amor. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele orou por cada um de nós, para que nós pudéssemos desenvolver essa característica
com os outros. E no livro de Atos a gente percebe que a igreja ia caindo na graça do povo, ia crescendo em número, ia sendo indexada, acrescentada de pessoas, porque eles tinham uma grande comunhão e um grande amor uns para com os outros. E o autor aqui está dizendo a eles: lembre-se de fortalecer o amor, lembre-se de pensar naqueles que são encarcerados. Esses encarcerados aqui, irmãos, embora todos os encarcerados devem ser alvo da nossa compaixão, do nosso amor, da nossa oração, do nosso esforço para que sejam recuperados, para que conheçam a verdade do Evangelho, para que se convertam, mas esses encarcerados especificamente não eram pessoas que haviam cometido crime, mas eram pessoas que estavam na prisão por causa do Evangelho. Esses encarcerados eram pessoas que, por causa da pregação do Evangelho, por causa da mensagem do Evangelho, por professar Jesus como Salvador, estavam na prisão. Inclusive, pelo que nós lemos, no final do capítulo aqui, possivelmente o próprio autor estava preso, porque ele almeja ser restituído depressa, novamente, àqueles irmãos. O próprio autor talvez estivesse numa prisão, e ele escreve dizendo àqueles irmãos que eles deveriam sofrer junto com aqueles que estavam presos, porque muitas vezes a gente gosta muito do irmão quando ele está bem. O irmão está bem, está bem em situação, está empregado, está ganhando bem, está fazendo festa, a gente é amigo do irmão. A gente está perto do irmão, a gente compartilha com o irmão, a gente vai na casa do irmão, a gente liga para ele, manda mensagem. Mas o dia que o irmão fala assim: ó, perdi o emprego, gente. Não recebe uma mensagem mais. Porque vai que eu mando um bom dia e perde o emprestado. Vai que eu pergunto como ele está e ele vai contar um problema. Eu vou ficar triste, não é? Aqueles irmãos possivelmente estavam no cárcere por causa da pregação do Evangelho. E o autor está dizendo assim: não se afastem deles. Mas vocês devem amar esses irmãos, vocês devem se compadecer deles, vocês devem amar esses irmãos, devem se aproximar deles, como se vocês mesmos estivessem presos com eles. Sintam a dor deles, estejam presentes, continuem sendo amigos, continuem praticando esse amor fraternal, continuem praticando essa hospitalidade, que era uma outra marca do cristão. Naquela época, a hospitalidade era muito importante, porque pensões custavam muito caro e não eram nada agradáveis. E muitos viajavam porque estavam fugindo da perseguição, outros viajavam porque estavam pregando o Evangelho de cidade em cidade, de canto em canto, e outros estavam viajando simplesmente porque precisavam, e a hospitalidade precisava ser uma das marcas do cristão. O cristão precisava praticar isso. O autor chega a dizer que no passado muitos, sem saber, chegavam a hospedar anjos. Exemplos bíblicos de Abraão, por exemplo, que recebe alguém que nós entendemos que pode ser até o próprio Senhor Jesus, junto com mais 2 anjos, para anunciar o nascimento de Isaac. Ele recebe aquelas pessoas e não sabia quem era, mas ele recebe com hospitalidade, com amor, acolhe aquelas pessoas. Depois Ló também, quando é visitado pelos anjos e foram anunciar a destruição de Sodoma, recebe aqueles homens na sua casa, protege eles, defende eles. Depois nós vemos a história do pai de Sansão também, Manoá, lá no livro dos Juízes, em que o anjo vem para anunciar o nascimento de Sansão e ele trata aquele anjo com toda a hospitalidade, mesmo sem saber no momento que era um anjo que estava ali. Nós podemos, irmãos, abençoar pessoas quando exercitamos a hospitalidade, mas também podemos ser abençoados por elas. Talvez a gente ache que está doando alguma coisa, quando na verdade estamos recebendo. Podemos ser instrumentos de bênção na vida de pessoas e também podemos ser abençoados através da hospitalidade. O autor se preocupa com isso. Nosso comentarista, o William Barclay, eu uso sempre aqui, vou usar sempre alguns comentários para ajudar na ilustração da palavra. O William Barclay escreve que o amor fraternal deve ser uma característica constante na comunidade cristã. Porque a hospitalidade é uma expressão prática desse amor. Muitas vezes, através dela, podemos ser surpreendidos pelas bênçãos de Deus. Assim como aconteceu com Abraão. Recebe uma visita, com a visita a notícia de que seria pai. Assim como Manoá, o pai de Sansão. Assim como Ló, que recebe uma visita e através dessa visita recebe a notícia de que Deus ia livrar a família dele da destruição da cidade. Warren Wiersbe escreve dizendo que o amor fraternal é o reflexo do amor de Cristo em nós. E a hospitalidade e o cuidado com os que sofrem são manifestações tangíveis desse amor. Ou seja, nós refletimos o amor de Jesus através da nossa vida e a forma como isso se manifesta é através da hospitalidade, através do cuidado,
perseguição. Ao recebermos estranhos, podemos estar recebendo anjos, sem o saber. É lógico que nos nossos dias também precisamos estar atentos e sermos prudentes. Não é que a gente vai abrir a porta da nossa casa toda hora para todo mundo, mas precisamos, dentro daquilo que é possível, e prudente e sábio, oferecer hospitalidade a todos aqueles que necessitam. Tem um pastor que eu tive a oportunidade de ver, pregar, e se você tiver curiosidade, vai procurar na internet, o pastor Paulo Capelletti. Ele deixou tudo que tinha e foi morar no meio dos pobres. Abriu sua casa e recebe quem quiser entrar. Não importa o que a pessoa tenha feito, não importa o que a pessoa esteja fazendo, não importa nada. Ele simplesmente recebe as pessoas. Ele leva o evangelho das pessoas na rua, as pessoas que estão marginalizadas, e uma vez essas pessoas não têm para onde ir, levam para a sua própria casa. Ele conta uma experiência interessante, que evangelizou uma pessoa em situação de rua, levou para a casa dele, cuidou dessa pessoa, mas em determinado momento a pessoa se afastou do evangelho, se afastou dele também. Passado algum tempo, aquele cidadão estava lá na rua, naquela situação de novo, e alguém veio, um grupo de jovens cristãos, e falou de Jesus, e pregou a palavra, evangelizaram, e oraram, e o coração daquela pessoa em situação de rua novamente se aqueceu, e ele quis novamente se agregar aos irmãos. E aí eles oraram por ele, e tudo que acabou a oração, falou assim: para casa de quem que eu vou? Aí eles falaram assim: como assim? Não, porque eu já fui evangelizado uma vez, e a hora que eu acabei de receber a oração, eu fui para casa do pastor. Aí falou assim: não, mas a gente não tem essa estrutura, né? A gente não faz assim. Eu disse: eu achei que vocês eram igual o outro pastor. E o outro pastor era o Paulo. O Paulo é assim. É claro que nós temos que trabalhar dentro da nossa condição, do nosso contexto, mas é importante o exercício da hospitalidade e do amor fraternal. Dando sequência, dos versos 4 a 6, o autor vai tratar da questão da pureza moral e do contentamento. Verso 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? A pureza moral é algo que precisa marcar a vida do cristão. Nós precisamos viver uma vida moral pura, uma vida moral santa. O cristão não vive uma vida misturada. O autor aqui ele trata de dois aspectos, da impureza e do adultério. Impureza é a relação sexual, a vida sexual antes do casamento. E o adultério é a vida sexual fora do casamento. Hoje em dia, as pessoas não estão valorizando muito isso mais. Estão relativizando tudo, como se tudo fosse normal, como se não houvesse problema com esse tipo de atitude, com esse tipo de vida, com esse tipo de prática da vida. Mas a Bíblia é enfática que se nós quisermos andar com Jesus, nós precisamos viver em santidade, precisamos viver em pureza. O casamento tem que ser valorizado, a vida matrimonial precisa ser respeitada. O cristão é aquele que vive o casamento heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. É uma vez só e para sempre. É isso que nós devemos desejar, é isso que nós devemos buscar, e é por isso que nós devemos lutar. Aqueles que já tiveram que passar pela dor do divórcio, pelo trauma do divórcio e reconstituíram família, saibam que não devem abandonar a família nunca mais. Aconteceu uma vez, que agora nós dizemos a união para todos sempre. Porque é isso que Deus espera de nós. Nós precisamos lutar contra a imoralidade. Nós precisamos lutar contra a impureza que quer entrar dentro da nossa casa a todo momento, através das séries, através dos filmes, através da internet, das postagens. A todo momento nós somos bombardeados por coisas imorais que querem entrar pelos nossos olhos, se estabelecer na nossa mente, no nosso coração e mudar a nossa prática, a nossa maneira de viver. Ditar o nosso ritmo de vida, ditar a nossa essência, o nosso comportamento no mundo. Portanto, eu e você, quando qualquer indício ou qualquer estímulo que for contrário à palavra de Deus e à prática do Evangelho, nós devemos mudar de canal, desligar a televisão, fechar o celular e pega a Bíblia correndo, vai orar e vai falar com Deus.
Um dia desses estava na reunião de pastores, o pastor dizendo que determinado dia estava lá na casa dele, e não era filme pornográfico nem nada. Mas aí ele estava sozinho, a esposa tinha saído, os filhos tinham saído, e começou a passar um negócio estranho no filme lá, e começou a olhar aquilo, ficou constrangido no primeiro momento. Mas ele disse, no momento, você estou sozinho aqui, deixa eu rolar. E não era nada pornográfico, nada grave. Mas ele terminado, por que ele falou deixar rolar assim? Ele disse que deu um coice no coração dele, ele se ligou e foi correndo de perdão para Deus. Então a esposa chegou e contou para ela. Ele disse, olha, tive uma experiência com Deus aqui, Deus me corrigiu, graças a Deus o Senhor me corrigiu. E é assim que nós devemos fazer, devemos buscar e pedir que o Espírito Santo coloque um alarme dentro de nós. Que a qualquer indício de impureza, de imoralidade, nós corramos para os pés da cruz. E clamemos e supliquemos pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus. Mas o autor fala também sobre o contentamento. O autor fala sobre a maneira como nós devemos lidar com as coisas materiais. Porque nos parece que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Parece que quanto mais Deus nos tem dado, menos a gente se contenta. E a falta de contentamento, a falta de cuidar bem daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, nos faz criar altares idólatras dentro da nossa casa, dentro do nosso próprio coração. O dinheiro vira um Deus. A Bíblia trata o dinheiro como um Deus. A Bíblia trata as coisas materiais como algo, como uma divindade que quer receber adoração. E se nós não cuidarmos da maneira como nós manuseamos e lidamos com o dinheiro, com as coisas materiais, nós corremos o risco de nos tornar idólatras. A Bíblia diz que o avarento é idólatra. Que aquele que é avarento não deve viver dessa forma, porque isso é idolatria, isso é pecado e desagrada a Deus. E se existe um exercício bom para a gente lutar contra a avareza, é ser dizimista. É a primeira lição que a gente tem que aprender contra a avareza, é entregar o dízimo. Pastor, mas não sobra para entregar dízimo. Sabe quando vai sobrar? Nunca. Nunca vai sobrar para você entregar o dízimo. E se você deixar para separar o dízimo por último, já vai dar um jeito de você gastar ele. E não vai sobrar. Eu sou dizimista desde os 10 anos de idade, então eu tenho propriedade para falar sobre dízimo. Sempre fui. E quando o meu pagamento cai, o primeiro que eu separo é o dízimo. Se eu vou conseguir pagar o resto das contas, eu não sei. Mas o primeiro que eu separo é o dízimo. Porque as minhas contas têm que pagar com o dinheiro que é meu, não com o dinheiro que é dos outros. E o dízimo é do Senhor. Eu creio no dízimo como algo bíblico. Mas eu nem preciso crer no dízimo como algo bíblico para ser dizimista. Porque é simples assim. Nós somos membros da igreja. Estou falando dos membros, amém? Amém. Somos membros da igreja. Como membros, nós temos uma responsabilidade social com a igreja. Então, assim, como nós cumprimos com a nossa responsabilidade social com a igreja? Todo mundo contribui igual, é 10% para cada um, ninguém paga mais, ninguém paga menos. Se eu quiser morar no condomínio lá onde eu moro, eu tenho que pagar o condomínio. Se eu tenho terreno no outro condomínio lá, eu tenho que pagar também. Se você quer frequentar uma academia, você tem que pagar a mensalidade. Se você quer ser sócio do grupo, você paga a sua inscrição associativa. Você é membro da igreja, você contribui também. Pastor, mas e se faltar depois? Se faltar depois, você quer precisar de ajuda? Com certeza eu vou te ajudar. Mas separe o que é do Senhor primeiro. Seja leal com a comunidade. Isso vai nos ensinar, irmãos, a sermos fiéis e leais a Deus e não confiarmos no dinheiro. Porque quando eu deixo de separar o que é do Senhor e uso esse dinheiro para outra coisa, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não acredito que Deus é suficientemente poderoso para multiplicar o meu recurso e eu honrar os meus compromissos. Como eu disse, tenho sido dizimista desde os 10 anos de idade, nunca me faltou nada. Deus sempre cuidou de mim. Não é que a vida está fácil, sobrando dinheiro, estou jogando dinheiro para sair para o ladrão, para a janela, não. Mas Deus cuidou de mim. Eu só não estou melhor porque eu fiz umas burradas aí e estou tentando consertar. Mas a culpa foi minha, não é de Deus, não. Eu não posso também culpar a Deus pelas minhas irresponsabilidades. Eu tomo uma decisão errada e eu pego o dinheiro de Deus para cumprir a minha irresponsabilidade. Vai dar certo comigo. Eu tinha uma experiência, uma vez eu estava numa situação difícil e não sabia o que fazer. Eu estava pegando o dízimo, mas Deus assim estava difícil. E eu cheguei num ponto que não tinha saída. Eu falei, agora eu vou quebrar. Aí eu peguei um domingo de manhã, fui lá para a igreja, ajoelhei lá no culto,
tanta burrada. Me perdoa. Me perdoa. Porque eu peguei o recurso que era do Senhor, usei de forma indevida, gastei como não deveria ter gastado, e agora estou na enrascada. E a culpa é minha. Fui eu que fiz. Só que é o seguinte, Senhor, eu não sei como consertar. O Senhor me ajuda? Eu orei desse jeito que estou falando com vocês aqui. Todas essas palavras, dessa forma. O Senhor me ajuda, porque o Senhor me ajudar, eu vou passar vergonha, eu não quero passar vergonha. Me ajuda, Senhor. Dá um jeito de sair dessa enrascada, porque eu não estou dando conta de sair. Eu sei que foi eu que entrei, né? Não estou culpando o Senhor, não estou culpando ninguém, eu mesmo sou culpado, a culpa é minha. E não adianta entregar o dia, achar que as coisas se resolver com a minha responsabilidade. Eu preciso de ajuda. Fiz essa oração desse jeito que eu estou contando para vocês. No outro dia, Deus abriu uma porta, o faturamento da minha empresa melhorou, e eu consegui honrar os meus compromissos e não passei aquela vergonha que eu arrumei de passar. Então, irmãos, o dinheiro não pode virar um Deus na nossa vida. E não pense que o dinheiro vira Deus na vida de quem tem muito dinheiro, não. Às vezes é na vida de quem tem pouco dinheiro. E quando a gente deixa de ser fiel ao Senhor, de ser leal à comunidade, a gente começa a ter gente que ganha muito menos que a gente, fazer muito mais vontade com aquilo do que a gente ganha mais. E Deus vai prosperando, Deus vai multiplicando, e fala assim, qual que é o segredo? O segredo é fidelidade, obediência. Então devemos estar atentos a isso, à pureza moral e ao contentamento. Deus tem dado aquilo que nós precisamos, e tem dado mais do que nós precisamos. E se nós aprendemos, primeiro, a separar perto do Senhor, nós vamos aprender a administrar o restante, e não vai faltar. Deus vai honrar. Porque Deus disse através do profeta Malaquias, provem-me nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Façam prova, experimentem, mas para isso tem que ter fé. Mas tem que deixar de confiar no dinheiro e passar a confiar no Senhor. Amém? Gordon Willis diz sobre isso, dizendo que a honra ao matrimônio e a pureza no leito conjugal são ordens divinas. E elas protegem a santidade e a integridade das relações humanas. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que a vida sem avareza e o contentamento com o que nós temos são expressões de confiança em Deus. Ele prometeu nunca nos abandonar. E essa promessa deve ser a base da nossa segurança. Nada no mundo pode nos afastar do Senhor. A Bíblia de Genebra, no seu comentário, diz que o casamento deve ser honrado e o leito conjugal preservado de toda impureza. E diz também que o contentamento é uma evidência de confiança na provisão de Deus. Então não sou só eu que estou falando, não sou só eu o autor aqui. Os nossos comentaristas também nos ajudam nisso. Terceiro ponto importante que nós temos aqui no nosso texto, versos 7 a 9, a permanência de Cristo e a advertência contra as falsas doutrinas. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Nós precisamos, irmãos, aprender a todo tempo com aqueles que já passaram e nos legaram a nossa fé a tão grande nuvem de testemunhas, tanto no passado mais distante quanto no passado mais recente, a viver conforme a fé que nós aprendemos, que nos foi ensinada, a fé bíblica. Porque naquele tempo já existia e hoje ele exige tudo quanto é tipo, que querem nos afastar da fé, que querem nos devolver o verdadeiro evangelho. É gente que vê anjos, é gente que vê seres celestiais, é gente que estabelece novas doutrinas, novas práticas, novas maneiras de viver a fé cristã. Uns são liberais, outros são religiosos demais. No tempo do nosso autor aqui, os irmãos estavam sendo perseguidos porque tinham as questões dos alimentos que deveriam ser consumidos, aqueles que não podiam ser consumidos. O autor está falando que alimento nunca salvou ninguém. Comer ou não comer, deixar de comer ou não deixar de comer, beber ou não deixar de beber, isso nunca levou ninguém à salvação. Então não se deixem levar por essas coisas, mas busquem estar sempre na presença do Senhor, busquem sempre viver a fé que foi legada a vocês, que vocês possam viver confirmados na graça, e não com alimentos, que isso não traz proveito nenhum àqueles que se preocupam com isso, porque se os alimentos
alimentos da dieta judaica pudessem salvar aquelas pessoas, Jesus Cristo que determinou, precisava ter vindo. Não foi os alimentos que garantiram a salvação dos judeus, mas foi Jesus Cristo vindo para salvar a humanidade. É Jesus que salva. Jesus, interpelado sobre a questão de lavar as mãos, Jesus falou assim para eles: para com isso, gente. O que contamina o homem, que torna o homem cerimonialmente impuro, não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca vai para o estômago e depois é eliminado. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca, porque vem do coração. É do coração que vem a impureza, é do coração que vem toda a contaminação. E isso contamina o homem. Mas comecem a lavar a mão, não contamina ninguém, né? Cerimonialmente, não. É lógico que se alguém da área da saúde ouvir isso aqui, ele vai ter. Você está maluco, pastor? Estamos falando cerimonialmente. É lógico que lavar as mãos antes de comer é importante. Lavar as mãos sempre é importante, né? Por causa da questão aí das infecções. O William Barclay escreve para a gente dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. E ele é a base da nossa fé, da nossa segurança. A base da nossa fé não é o nosso dogma religioso. A base da nossa fé não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. A base da nossa fé é Jesus Cristo. Warren Wiersbe disse que aqueles líderes espirituais que nos ensinaram, que nos guiaram na fé, devem ser lembrados e imitados. A fé deles é um exemplo a ser seguido, especialmente em tempos de incerteza. Ou seja, nesses dias em que novas doutrinas estão surgindo a todo tempo, o que nós podemos fazer? Olhar para a fé daqueles que vieram antes de nós. Como eles viveram, como terminou a fé deles, que caminho trilharam, e aqui fica esse caminho dele. Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: observem o homem reto, porque o final do seu caminho é a paz. Ou seja, aprenda com quem vive com Deus, porque o final da vida dele é o final da vida que vocês são pequenos. Porque todo mundo aqui quer terminar a vida em paz, amém? Amém. Todo mundo aqui quer terminar a carreira bem, chegando no céu, entrando na glória, vendo Jesus, desfrutando a vida eterna, amém? Amém. Então olhe para a vida de quem trilhou esse caminho que levou a esse fim. Porque se a gente tomar o caminho errado, a gente não vai chegar no destino certo. Nós precisamos olhar sempre o mapa. O que é um mapa? O mapa é o relato de alguém que fez aquele determinado caminho e deixou registrado de alguma forma para que nós possamos fazer sem errar. Isso é o mapa. Alguém foi lá, trilhou aquele caminho, conheceu, viu como é e deixou registrado de alguma forma. Não sei se vocês já viram o carrinho do Google passando, tirando foto por todo lado dele. Você olha lá no Google, tem a foto da nossa igreja. Alguém veio aqui, tirou a foto, colocou lá na internet. Agora, quem quiser ver na igreja, pega a localização, vê até a foto da igreja. E é assim com todos. Momentos de incerteza, isso aí é de Deus, não é de Deus, deixa eu olhar para trás. Aqueles irmãos vão enfrentar a resistência também. Mas eles permaneceram no caminho certo. E o final acabou bem. E aqueles que entraram pelo caminho errado, certamente deram mal. E é isso que nós precisamos fazer. O Champlin também escreve dizendo que doutrinas estranhas e diversas são uma ameaça constante. Devemos ancorar os nossos corações na graça de Deus. Ela é firme e ela é segura. Agora, as doutrinas falsas, elas são passageiras. São modas que vêm e vão. São modismos que chegam e passam. E nós devemos rejeitar. Devemos ficar com o verdadeiro Evangelho. Depois dos versos 10 a 16, o autor aqui, ele estimula os seus irmãos ao sacrifício de louvor e ao serviço ao próximo, dizendo: temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saímos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.
Quando chegava o dia da expiação, o Yom Kippur, os judeus se reuniam, os israelitas se reuniam no tabernáculo e depois no templo em Jerusalém, e um sacrifício era oferecido pelo pecado do povo. Se você ler o livro dos Números, o livro do Êxodo, do Levítico principalmente, você vai ver que vários sacrifícios eram feitos para que cada sacrifício tinha uma maneira de ser realizado. Mas o sacrifício pelo pecado do povo era feito assim: o animal era sacrificado, o sangue era levado para dentro do Santo dos Santos e oferecido em expiação pelo povo. Mas depois que o sangue era oferecido, o corpo do animal era levado para fora do arraial e ele era queimado totalmente. Não poderia ser consumido nenhuma parte daquela carne. Da oferta voluntária, os sacerdotes participavam, o próprio ofertante participava. Havia uma refeição ali no templo, eles comiam de parte da carne do sacrifício, queimava-se a gordura, queimava-se as entranhas, mas a carne era comida, mas a oferta do pecado não. O animal era levado para fora, ele era queimado totalmente. Apenas o sangue era oferecido. O autor está dizendo aqui que Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele ofereceu o sangue dele por nós, fora da cidade, foi envergonhado. Assim como aquele animal era levado como algo impuro, como algo maldito, como símbolo do pecado para fora da cidade, Jesus mesmo saiu para fora da cidade, levando os nossos pecados sobre os seus ombros, subiu naquela cruz, envergonhado, para que eu e você pudéssemos ter perdão. O autor está falando aqui, portanto, eu e você devemos também ir até o Senhor fora do arraial, carregando a vergonha da cruz, como nós cantamos aqui, que nós queremos sempre levar a sofrer. Devemos assumir sobre nós a culpa, a vergonha, não de termos o pecado sobre nós, mas de sofrermos sabendo que Jesus morreu no nosso lugar, Ele sofreu por nós, Ele pagou o preço por nós. Devemos nos identificar com Ele na sua morte, para que possamos também participar da vida que Ele nos deu. E isso é o sacrifício agradável, o sacrifício de louvor, isso é o sacrifício de adoração no qual Deus se agrada. Porque o Senhor não está preocupado se a gente canta bonito, se canta feio, se prega bem ou se prega mal, se conhece bastante ou se conhece pouco. Mas o que Jesus espera é que nós nos identifiquemos com Ele, na sua morte, no seu sacrifício, na sua ressurreição. E não importa as circunstâncias, nós carregamos o nome de cristãos, é com Jesus que nós andamos. Mas andar com Jesus está fora de moda, mas é com Jesus que eu ando. Andar com Jesus é ser ultrapassado, mas é com Jesus que eu vou. Andar com Jesus significa não desfrutar do pecado, das ofertas que o mundo oferece, mas é com Ele que eu estou. E o meu louvor vai ser fruto de lábios que professam o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Morton Wieber escreve que o altar que nós temos em Cristo é superior ao altar do antigo sistema sacrificial. Jesus sofreu fora do arraial e nós somos chamados a sair ao seu encontro, a nos identificar com o seu sofrimento. O pastor Hernandes nos escreve dizendo que o sacrifício de louvor é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Isso deve ser uma prática contínua nas nossas vidas. Além disso, a prática do bem e a muita cooperação são sacrifícios agradáveis a Deus. Quando amamos uns aos outros, quando servimos uns aos outros, estamos também agradando a Deus. É o sacrifício do qual Deus se agrada. O comentário do livro de Genebra diz que oferecer sacrifícios espirituais é um privilégio dos crentes. O louvor e as boas obras são respostas adequadas à graça que recebemos. Nós não temos como pagar aquilo que Deus faz por nós. Por isso devemos, com ação de graças, sempre glorificar o nome do Senhor, nos identificando com Ele. Aleluia. Versos 17 e 19, o autor vai falar para a gente aqui sobre a obediência aos líderes espirituais e sobre a oração. Ele diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não dará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu seja restituído o mais breve possível. Irmãos, a submissão é uma bênção. Aprender a obedecer é muito bom. É difícil, mas é muito bom. Quanto mais rebeldes, desobedientes e insubmissos nós somos, mais nós sofremos.
mais maldição nós atraímos para nós. Quanto mais a gente endurece o coração, endurece a cerviz, mais a gente vai para a ruína e vai para o buraco. Nós temos um exemplo grande sobre isso na palavra de Deus, o exemplo de Saul. Saul é um homem extraordinário. Saul era um homem valente, Saul era um homem forte, Saul era um homem de decisão, um homem de iniciativa. Os pais de Saul perdem as suas jumentas e Saul pega um dos servos do pai dele e vai procurar as jumentas. Fica dias procurando as jumentas do seu pai, não encontra. Ele vai até o profeta Samuel. Sob a orientação e a sugestão do seu servo, eles vão até o profeta Samuel. Samuel unge Saul, rei de Israel. Saul recebe a unção, o Espírito de Deus sobre ele. Saul vira profeta. Saul começa a profetizar. Por causa de Saul, criou-se até um provérbio em Israel. Está também Saul entre os profetas. Os moradores de Jabes Gileade são cercados pelos amonitas. E Saul reúne toda Israel e vai lutar contra os amonitas e vence os amonitas. Um homem que estava tendo a oportunidade de cumprir um propósito maravilhoso diante de Deus. Até o dia que ele deixou a rebeldia entrar no coração. Até o dia que Deus fala assim: Saul, eu vou entregar os amalequitas nas suas mãos. Você vai lá e acaba com absolutamente tudo. Mas aí o Saul acha que tem uma ideia melhor que de Deus. O Saul fala assim: Deus anda muito ocupado. E ele pensou direito. Deus tinha uma ideia muito mais sensacional. Eu vou matar porque não presta, mas o melhor do gado e do rei eu vou poupar, vou oferecer em sacrifício ao Senhor. E aí o Samuel chega e aí Saul pede para fiz tudo que Deus mandou. Mas eu estou escutando um barulho de boi, de ovelha, que barulho é esse? Aí o Samuel disse: não, a gente selecionou o melhor para oferecer ao Senhor. A resposta de Samuel foi assim: tem o Senhor tanto prazer em holocausto do que ele se obedeça a sua palavra? O Senhor quer sacrifício ou quer obediência? E aí Samuel falou assim: a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Você sabe, né? Muito bem. Ser desobediente é igual ser feiticeiro, é a mesma coisa. E muitas vezes nós achamos que as pessoas que o Senhor colocou sob autoridade sobre nós, elas não sabem nada, quem sabe é a gente. Deus colocou essa pessoa aí como líder sobre a minha vida, mas é que Deus não conhece a pessoa direito, eu conheço. É que Deus não sabe que eu tenho mais experiência que Ele, então eu vou entender melhor, eu sei melhor. Precisamos estar atentos. A desobediência, a rebeldia é pecado. É pecado grave, nos afasta de Deus, endurece o nosso coração. Irmãos, toda vez que a gente desobedece, tem um coração mais duro. Então, assim, eu estou com o coração duro, eu desobedeço, estou com o coração mais duro ainda. Mas toda vez que eu aprendo a ser submisso, toda vez que eu aprendo a ser obediente, toda vez que eu aprendo a receber da minha liderança um conselho e ponderar o que está sendo dito e ver o que está sendo dado na minha vida e honrar a autoridade, certamente eu vou melhorar. O líder pode até não ser muito bom. O pastor pode até não saber muita coisa. Mas é o pastor que a gente tem. É o pastor que Deus deu. É o líder que colocou sobre nós. Que Deus colocou sobre nós. E Deus vai nos abençoar através da vida dele. O pastor pode não saber absolutamente nada de Bíblia. Se você sentar aí e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo através da vida desse pastor, Deus vai falar com você. Independente do pastor, independente do pregador. O pastor amigo meu disse que estava num culto importante, estava com uma responsabilidade grande de pregar naquela noite, no auditório seleto. E uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, você parece estar meio preocupado. Eu disse: irmã, é um culto importante, eu vou pregar e tem bastante gente interessante aqui hoje. A gente fica assim meio preocupado. A irmã falou assim: não estou preocupado não, pastor, Deus vai dar uma mula, Deus vai você também. Hoje eu não sei o que o mercado quis dizer com isso. Mas
se Deus quiser falar com você, irmão, ele usa o pastor dentro da limitação dele, que vai abençoar a sua vida. Mas a gente precisa ter oração sobre isso. A gente precisa ter o coração quebrantado. A gente precisa ter vida de oração. A gente precisa orar. A gente precisa orar. Está com o coração aflito? Você está irritado? A liderança não está indo bem? Você está chateado? Tem um remédio bom para isso, oração. Vai dar conta para Jesus. Ajoelha e chora. Senhor, eu estou bravo, eu estou irritado. Esse pastor está pegando no meu pé, essa liderança não me ajuda. Ora. Se a gente orasse mais e falasse menos, a gente ia bem mais longe. O William Barclay diz que a obediência aos líderes espirituais é essencial para a harmonia e o crescimento da igreja. Não tem como a igreja crescer, conforme cada um tem uma visão diferente. A visão do pastor não é a melhor. A visão do líder não é a mais espetacular do mundo, mas se todo mundo tiver na mesma visão, a gente faz alguma coisa. Mas se todo mundo estiver pensando diferente, cada um estiver puxando para um lado, sabe para onde a gente vai chegar? Em lugar nenhum. Não vamos conseguir absolutamente nada. Os líderes têm responsabilidade diante de Deus. E a obediência dos membros da igreja proporciona alegria no ministério. O autor fala aqui, quando o rebanho é rebelde, é desobediente, o ministério torna-se pesado. O autor fala aqui, vocês precisam ser submissos para que o líder não faça o trabalho gemendo. O pastor vai estar carregando um tonelada nas costas, não consegue ter paz. O Wiersbe diz que a oração dos líderes espirituais é crucial. A oração pelos líderes espirituais é crucial. Eles precisam de sabedoria, discernimento e força para seguir o rebanho de Deus. Você quer ter um pastor bom? Ora por ele. A gente precisa de oração. Algum dia perguntaram assim para Charles Spurgeon qual é o segredo do ministério abrangente dele. Por isso eu também igreja do orador. Todas as segundas-feiras as pessoas se reúnem nessa igreja para orar pelo meu ministério. E isso faz a diferença na minha vida. Se o pastor tem indo mal, talvez você esteja orando um pouco por ele. Se o líder não está indo muito bem, talvez precisemos orar mais pelos nossos líderes. Locais, regionais, nacionais e assim por diante. Enquanto Charles Spurgeon estava no púlpito pregando debaixo do púlpito, tinha uma reunião de oração. E por isso ele foi chamado de príncipe dos pregadores. Vocês querem um pregador bom? Não orem por ele. Não nada você orar vai melhorar. Agora se você não orar, pode ser que ele pior que ele já está. E o Champlin, para encerrar essa parte, diz que os líderes espirituais devem prestar contas a Deus por cuidar das almas. A obediência a eles não é uma questão de autoridade, mas responsabilidade mútua. Um dia, irmãos, eu vou estar diante de Deus, eu vou ter que prestar contas de cada um de vocês. De cada um por um. Não vai ser por atacar. Por isso eu preciso da ajuda de vocês, por isso vocês olhem por mim. Intercedam a meu favor. Para que eu não faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Para que eu não trate o santo como profano. Deus falou através do profeta. Deus falou para o profeta Jeremias: se você separar o profano do santo, você será a boca de Deus. E Deus falará a você, através de você. Eu preciso disso. Os líderes, os pastores precisam disso. Sejam eles quem forem. Ninguém está isento. Para terminarmos, o último ponto aqui que o autor trata é a bênção final das saudações, versos 20 em diante até o final. Que diz: ora, o Deus da paz que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi vocês em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-lo de companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os deitarem com saudações. A graça esteja com vocês. Aqui o autor faz a sua bênção final. Ele abençoa os seus leitores, fala do desejo deles estar junto novamente com eles, fala a respeito de Timóteo, que talvez estivesse saindo da prisão, e
dá a sua bênção final, dizendo a graça que seja com vocês. Estudando ontem, eu descobri por que nas saudações de Paulo existe graça e paz. Uma saudação que eu gosto bastante, mas até agora eu não sabia por que Paulo saudava assim. Os judeus saudavam com a paz, shalom. E o significado de shalom é muito mais do que paz. Quando eu desejo shalom a vocês, eu estou desejando que vocês estejam plenamente em paz, que absolutamente tudo que diz respeito à sua vida esteja em ordem. E os gregos cumprimentavam com graça, era um cumprimento grego. As pessoas se cumprimentavam aí, que a graça esteja sobre você. E aí o apóstolo Paulo resolveu juntar as duas coisas. E cumprimentava com a graça e com a paz, desejando sempre isso. E em algumas cartas ele também acrescenta a misericórdia. E é por isso que todos os dias, quase 5 da manhã, chega lá no seu celular: graça, misericórdia e paz. Bom dia. É o que eu desejo para vocês. É como o autor está desejando aqui para os seus leitores também. O Arthur Miller escreve dizendo que essa bênção final envolve o Deus da paz, o Deus que ressuscitou Jesus para nos aperfeiçoar em todo bem, a fim de cumprirmos a sua vontade. Esse é um lembrete que eu e você precisamos todos os dias da nossa vida, de que a nossa capacitação para a vida cristã vem de Deus. Então essa bênção final, ela lembra aqueles leitores que, para que eles pudessem viver tudo aquilo que tinha sido dito em toda essa carta, eles precisavam da capacitação do Senhor. O Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos, que Ele nos aperfeiçoe a cada dia. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Deus. Estava conversando com um irmão, hoje à tarde, numa outra igreja, que tem uma maneira de ver um pouco diferente da gente. E numa roda de irmãos, alguém me perguntou assim: quem aqui tem certeza da salvação? E ele é lá daquela igreja. Eu disse: eu tenho. Os outros irmãos falaram: você está maluco? Como é que você pode ter certeza da salvação? A gente está tudo aqui lutando para que a gente consegue ser salvo. Eu disse: eu tenho certeza da salvação porque Jesus morreu por mim e Ele me salvou. Não depende de mim. É o Senhor que me capacitou para a salvação. E aí você precisa lembrar todo dia disso. Nós vamos fazer o melhor que nós pudermos para honrar o nome de Jesus, mas quem nos capacita é sempre Ele. A nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o Senhor. O pastor Hernandes diz que o grande pastor das ovelhas é Jesus. E é Ele que nos guia e nos aperfeiçoa. Essa doxologia final exalta a glória de Jesus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o nosso grande pastor. Ele é o nosso grande sacrifício. É Ele que nos reconciliou com Deus. Louvado seja o nosso Senhor. E a Bíblia de Genebra também, no seu comentário, diz que a bênção final e as saudações refletem o cuidado pastoral do autor por seus leitores. A graça de Deus é a fonte de força e o encorajamento para todos. Nesse final de carta, o autor está desejando que aqueles irmãos não se esqueçam da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor e vivam na vocação que fomos chamados. Então, queridos, diante disso, nós devemos ter em mente que é importante que nós cultivemos o amor fraternal e a hospitalidade em nossas vidas e nas nossas comunidades, porque isso vai refletir a natureza de Cristo em nós. Diante disso tudo, nós precisamos entender que o casamento deve ser honrado, e nós devemos buscar contentamento com o que Deus nos deu, confiando na promessa dele de nunca nos abandonar. Nunca pense no que o teu salário te sustenta. Quem te sustenta é o Senhor. Portanto, quando você for estimulado a entregar seu dízimo, entregue. Deus vai cuidar de você. Quando você for estimulado a dar uma oferta que seja importante para você, dê. Deus vai te abençoar, Deus vai suprir as suas necessidades. Quanto mais você confiar no dinheiro, mais curto vai ficar. Quanto mais você confiar nos bens materiais, mais falta vai fazer. Quanto mais você confiar no dinheiro que está sobrando, que está guardado, mais ele vai tomar conta do seu coração. Não deixe que isso aconteça. A nossa fé precisa estar firmemente enraizada na imutabilidade de Cristo. O Evangelho de ontem é o Evangelho de hoje, vai ser o Evangelho de amanhã. A Bíblia foi a palavra de Deus ontem, a Bíblia é a palavra de Deus hoje, a Bíblia vai ser a palavra de Deus sempre. O Evangelho não vai mudar. Muitas coisas estão mudando, mas o Evangelho de Jesus Cristo não muda.
Por isso devemos estar vigilantes contra doutrinas estranhas que desviam a gente da verdade. Vamos oferecer continuamente a Deus sacrifício de louvor e boas obras. A nossa oração não deve se limitar apenas a palavras, mas se expressar em ações que glorificam a Deus. Não adianta nada a gente vir aqui, levantar a mão, cantar que ama Jesus, que Deus é bom, eu vou cantar a bondade de Deus e grande é o Senhor e assim por diante. Quando sai do programa para fora, nossa vida é outra. Nossa maneira de viver é diferente, não adianta nada. Precisamos, queridos, diante disso tudo, entender que a obediência e a oração pelos nossos líderes são fundamentais para a saúde da igreja. Devemos apoiar aqueles que Deus colocou em autoridade sobre nós. Devemos ser bens. Devemos oferecer um ombro para se encontrar comigo. Lembra do Moisés lá? Josué estava lá lutando com os amorreus e Moisés na montanha com as mãos levantadas. Quando Moisés levantava o braço, Josué prevalecia. Ele abaixava o braço, os amorreus prevaleciam. Aí o Arão e o Ur pegaram a pedra e sentaram os dois e seguraram as mãos de Moisés até acabar. E o povo todo foi vitorioso. Não foi Moisés que não foi. Quem disputou da vitória? O povo todo. Então, enquanto nós sustentamos as mãos daqueles que estão intercedendo por nós, Deus vai abençoar todos nós. Que nós possamos receber a bênção de Deus com gratidão e viver em comunhão com outros crentes, reconhecendo que todos fazemos parte do mesmo corpo. Então, essas são as lições, as aplicações que nós temos nesse capítulo final dessa carta. Esse capítulo é um chamado para vivermos a nossa fé de forma prática e concreta, não só uma fé de aparência e teoria, seja no amor fraternal, na pureza moral, na obediência aos líderes ou na adoração. Nesse capítulo nós somos exortados a refletir Cristo em todas as áreas da nossa vida. Portanto, que possamos aplicar essas verdades no nosso dia a dia, para a glória de Deus e para o bem da igreja. Para que a comunidade cresça, para que o amor de Deus seja forte. E aí eu quero encerrar desafiando você, desafiando a mim também, a encontrarmos oportunidades para servirmos e acolhermos melhor aqueles que estão em necessidade. Seja oferecendo hospitalidade, seja visitando pessoas encarceradas ou aflitas, ou ajudando pessoas que sofrem. Esse irmão, conversei com ele atrás, estava mostrando o trabalho que ele faz aqui em Rio Preto. Talvez você não saiba, mas aqui na cidade de Rio Preto as pessoas vivem na mais absoluta miséria. E esses irmãos vão lá, eles limpam as casas, eles pintam, se a casa não tem, se eu chamo de terra, tem gente que mora em casa tipo de terra em Rio Preto. Essa cidade cheia de Porsche para todo lado. Cheia de carrão de tudo quanto é jeito. Condomínios os mais bem elaborados possível. Tem gente que mora em casa de chão de terra, tem gente idosa. A gente vagabunda, mas a gente idosa, que não tem família, doente. E eles vão lá, eles levam comida, eles levam banho, eles cantam, eles oram, eles batizam as pessoas. Lá na casa mesmo, que a gente não consegue nem sair da cama. Eles estão buscando uma maneira de ser crentes na vida daqueles que necessitam. Que nós possamos fazer isso. Buscar sermos a resposta de Deus para pessoas que sofrem. Que nós possamos, irmãos, nos desafiar nessa noite a respeitar a santidade do casamento nas nossas vidas. E nas nossas atitudes também. Que a impureza esteja longe da vida dos solteiros e o adultério longe da vida dos casados. Que possamos praticar o contentamento, agradecendo a Deus por suas provisões diárias. Vamos nos desafiar, queridos, diante dessa palavra, a sermos mais agradecidos, menos murmuradores, nos contentando com aquilo que Deus nos tem dado. Vamos estudar a palavra do Senhor sempre, para que a nossa fé seja fortalecida. Faça aí um propósito de ler mais a palavra de Deus, de estudar mais, de ler bons livros. Vamos colocar coisa boa dentro da mente, irmãos. O mundo está bombardeando a gente 24 horas por dia, com porcaria, com coisa errada, com impureza, com tragédia. É guerra para todo lado, é intriga para todo lado, é confusão para todo lado. Vai começar a propaganda política, vai começar a ir briga de tudo quanto é jeito, vai política. Irmãos, vamos colocar coisa boa dentro da nossa mente, no nosso coração. Não
Vamos fortalecer a nossa fé, vamos aprender a discernir o que é verdade e o que é erro. Vamos valorizar o ensino bíblico fiel. Vamos seguir exemplos de líderes piedosos que nos abençoam. Irmãos, eu e você possamos nos desafiar a estar mais presentes, a participar ativamente da adoração na igreja. Vamos buscar maneiras práticas de ajudar essa igreja a se desenvolver, seja no trabalho missionário, seja no trabalho discipulado, seja fortalecendo a comunhão. Vamos reconhecer que isso agrada a Deus, que são ofertas que nós entregamos ao Senhor. A melhor oferta que você pode dar a Deus é a sua presença, a sua participação, a sua ajuda. Orem, vamos orar uns pelos outros, orem pelos líderes, pelos pastores. Eles precisam de sabedoria, precisam de força para guiar o povo de Deus. Que nós possamos fazer isso com um espírito de cooperação e de apoio. Vamos estar atentos às necessidades uns dos outros, irmãos. Muitas vezes há pessoas que estão sofrendo na igreja, eles precisam apenas de alguém que ouça, de alguém que escute. Eu tive experiências de irmãos, pastor, eu preciso conversar. Vamos conversar. Aí a gente senta, o irmão fala, chora. E aí? Era isso. Vamos orar. A gente ora e vai com o coração em paz. Só precisava drenar, só precisava desabafar. Nós possamos ser pessoas confiáveis para ouvir o desabafo das pessoas. Que possamos ter em quem confiar para desabafar quando for necessário. E isso vai fortalecer os laços de comunhão. E nós vamos confiar no poder de Deus para nos aperfeiçoar nas boas obras e realizar a sua vontade na nossa vida. Amém? Nós possamos ser desafiados nisso, Deus. Que você sinta-se desafiado nisso, assim como eu quero me sentir desafiado dessa forma nessa noite aqui. E encerrando a exposição dessa carta maravilhosa, eu quero destacar o que escreveu Warren Wiersbe, dizendo: o impacto total da Epístola aos Hebreus responde a uma pergunta importante: como permanecer firmes, vivendo cercados por um mundo tão conturbado? E a resposta: conhecendo a pessoa superior, Jesus Cristo, confiando em seu sacerdócio superior e vivendo de acordo com o princípio superior de fé. É preciso construir a vida com base nas coisas inabaláveis do céu. Sejamos confiantes. Jesus Cristo nos salvou completamente. Nada precisa ser acrescentado à obra de Cristo. Nada. Não precisa de circuncisão, não precisa de sacrifício, não precisa de anjos, não precisa de sacerdotes, não precisa de mediadores. Jesus já realizou absolutamente tudo. Nós precisamos crer na obra dele. Nós precisamos crer na obra de Cristo, porque ela é suficiente. Amém? Aprendi muito com esse texto. Aprendi muito nessa carta. Foi uma bênção na minha vida. Espero que tenha sido na sua. Se não foi, os vídeos vão estar lá, você escuta tudo de novo. Aí quem sabe melhora um pouquinho. Torça para Deus, feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos permitir meditar de forma mais detalhada nessa carta tão preciosa. Tua palavra toda é preciosa, Senhor. Tua palavra toda nos edifica, nos restaura, nos exorta, nos corrige. Mas que maravilha essa carta, Senhor. Como foi bom, Senhor, podermos meditar nesse texto tão rico, que nos ensina de forma tão detalhada, tão contundente, tão esclarecedora, tão firme, Senhor, que a obra que Jesus fez por nós é completa e suficiente. É suficiente porque é superior a qualquer outra coisa que a religião possa oferecer. É suficiente porque é eterno. Serviu no passado, serve hoje e servirá para sempre. É suficiente porque, se aplicado ao nosso coração, muda a nossa vida e nos permite, nos dá a
condição de vivermos a fé de forma prática, verdadeira. E isso é que vai mudar a nossa vida, Senhor. Que esses desafios que foram propostos, Senhor, sejam todos, ó Deus amado, com a ajuda do Teu Espírito Santo colocado em prática. Há irmãos que precisam, Senhor, ser desafiados em algumas áreas que precisam mudar. Há irmãos e irmãs que precisam mudar em outras áreas. Todos precisamos mudar alguma coisa. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, nos aperfeiçoe. Nós possamos confiar no Senhor em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida moral, na nossa vida material, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida social. Nós possamos confiar no Senhor em todas essas esferas da vida. Te adorar e glorificar o Senhor em todas elas. Viver de forma intensa, profunda, submisso, obediente ao Evangelho de Cristo para nós. Aleluia! Nos capacite nisso, Senhor. Nos ajude, nos fortaleça. Te clamamos isso em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos que vão participar da ceia podem ficar em pé. Fiquem em pé, por favor. Nesse momento nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Quero convidar o irmão Ailton, o irmão Joaquim, o irmão Lucas. Aleluia. Eu vou convidar o irmão Marcos para nos ajudar também. Nosso presbítero. Fujão. Glória a Jesus. A ceia do Senhor. A ceia não é minha e a ceia não é da igreja presbiteriana. Nós convidamos a participar da ceia todos aqueles que selaram o compromisso com Cristo através do batismo. Você que assumiu o compromisso com Jesus, confessou Jesus como Salvador e entregou sua vida a Ele e desceu as águas do batismo para selar esse pacto, essa aliança, esse compromisso, você é convidado a participar da ceia. Se tiver alguma coisa que te impeça, algum pecado, alguma situação não resolvida que impeça você de participar da ceia, conserte agora em nome de Jesus. A Bíblia diz: examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Não deixe de participar. Se você ainda não tomou a decisão de ser batizado, não assumiu o compromisso da aliança com Cristo através do batismo, faça isso o mais rápido possível, não perca tempo. O batismo é uma ordenança. Você não precisa fazer um curso, você não precisa se preparar, você não precisa sentir, você não precisa ter visões, você não precisa sonhar, você só precisa obedecer. Você só precisa tomar a decisão de obedecer. Obedecer a palavra de Deus. E uma vez tendo assumido esse compromisso, você participa da mesa, que é uma outra ordenança. Nós fazemos isso para que você tenha exatamente a noção do que está fazendo e participe da ceia com reverência, não de qualquer maneira. Nós não temos a intenção de restringir ninguém, não temos a intenção de separar ninguém, nada disso. Não somos exclusivistas, mas nós queremos que você desfrute ao máximo o compromisso, da aliança, do pacto da comunhão com o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por esses elementos que aqui estão. O Senhor tem sido bom conosco, tem nos dado provisão todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, por esta mesa e pelo pão da nossa mesa todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia. Então você que vai participar, fique em pé. Você que não vai participar, continue em oração, sentado, enquanto nós vamos distribuir os elementos, depois consagraremos só o que estiver na mão dos irmãos.